Olá, um prazer recebê-los aqui na terceira live da Imersão Advogado Empreendedor. Hoje tendo o prazer também aqui de receber o Dr. Eduardo Brena, que vai falar para a gente sobre networking. E lembrando que se você perdeu as duas primeiras lives, sendo a primeira sobre metodologia Disney aplicada na advocacia e a segunda com a Fernanda Barroso falando sobre branding, você, já que se inscreveu, consegue ter acesso aí a estes dois links para acessar o conteúdo. Esse conteúdo foi pensado com muito carinho para os nossos clientes advogados, já que somos um coworking aqui em Santos e os diversos serviços que um coworking oferece, tanto utilização de endereço, sala privativa, a própria utilização da sala compartilhada ou utilização avulsa de salas de reunião, acabam atendendo muito bem aí a profissão do advogado, e nós, nos 10 anos aí de atuação, temos bastante clientes nessa área. Foi pensando nisso que a gente preparou esse conteúdo, e eu espero que esteja sendo tão proveitoso para vocês quanto está sendo para a gente. Sendo assim, vou passar a palavra para o doutor Eduardo, que vai se apresentar e vai começar a trazer aí os insights para que você possa aplicar no seu dia a dia, praticando networking. Com certeza isso trará resultados diferenciados na sua carreira, senhora advogada e senhora advogada. Muitíssimo obrigado. Eu sempre gosto de começar as minhas lives fazendo assim, Eba, networker! Então, sejam todos muito bem-vindos à Imersão Advogado Empreendedor. Aline, eu tenho que agradecer imensamente ao seu convite, você que é minha amiga, o convite do Espaço Certo, que sempre que pode também está prestigiando o meu trabalho e reconhecendo o meu trabalho nessa área do marketing jurídico, nessa área do networking profissional. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa, quem ainda não assistiu as duas primeiras lives da nossa imersão Advogado e Empreendedor, terminando aqui, só depois que eu terminar. Terminando aqui, você corre lá e já assiste tudo de uma vez, porque a Aline foi fantástica falando do método Disney de atendimento ao cliente para advocacia. Eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa com maior expertise nisso, e tem tudo a ver para a gente aprender a lidar com o cliente de uma maneira que seja envolvente para o cliente, de uma maneira que o cliente se sinta satisfeito e grato. E aí vem a fidelização, né, Aline? E uma coisa que nossos advogados, os advogados brasileiros, pelo menos a maioria dos que eu conheço, precisa muito aprender. E o branding, que eu nem consigo desconectar o branding do networking, porque como ferramenta de marketing jurídico, você aprender a desenvolver o seu branding, a gente fala sobre isso no nosso curso de marketing jurídico, lá no Enchendo a Banca, tem algumas aulas falando do branding, da importância do branding, então, fantástico também o conteúdo, corram lá para assistir. Sem mais delongas, e eu tenho que agradecer mais uma vez ao convite. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aline, eu só peço que você, qualquer coisa, você me avise para ver se está funcionando bem. Vou ajeitar aqui as coisinhas. A gente precisa. Estava falando para você nos bastidores, né, Aline? Que a gente teve que praticamente ser alfabetizado nessas coisas das tecnologias, né? E o que é muito bom. Eu, como sou um aprendedor nato, eu aqui, a Sá, todo mundo, é legal. Às vezes dá uma certa angústia, vamos dizer assim, mas é bacana, a gente vai se desafiando e vai aprendendo, e aliás, é sempre uma coisa que a gente recomenda, né, para os advogados, para os empreendedores. Quem não tiver esse valor de ser um aprendedor, provavelmente ele vai ficar para trás cedo ou tarde. E aprender a fazer um networking jurídico, eu diria que é uma das coisas que a gente tem que fazer, porque eu posso garantir, porque algumas pessoas vão estar falando assim, eu já sei fazer networking, ou, networking não funciona para mim, e vocês vão ver ao longo dessa minha fala, dessa minha palestra, que você, começando direitinho, estruturando o seu network, você vai ver que ele funciona, que ele vai te trazer muito resultado. E por isso, eu quero primeiro fazer uma primeira pergunta, trazer a primeira reflexão para os nossos live espectadores, que é,
Você já mediu os resultados do seu networking? Aliás, foi esse o tema que eu quis propor. Porque eu notei, viu, Aline, ao longo desses anos, falando de empreendedorismo para advogado, falando de marketing jurídico, falando de networking, que o advogado, ele não está medindo os seus resultados, não. E não é só do seu networking. O advogado, intuitivamente, ele vai administrando o escritório, ele intuitivamente acha que tem lucro, intuitivamente ele vai tocando o seu negócio, a advocacia, às vezes de uma forma um pouco amadora, e o que a gente quer trazer é esse olhar profissional, mostrando para o advogado, você não é só um autônomo. Se você é um advogado empresário, ou seja, você está sozinho como advogado, ou se você é um advogado que tem vários colegas com você, vários funcionários, você, de qualquer maneira, você é um empreendedor nato. E eu gostaria muito que todos os colegas advogados virassem essa chave, reconhecessem esse viés empreendedor. E, na minha visão, aprender a fazer o networking vai te levar para esse caminho. Mas antes, então, de eu começar a falar sobre networking, você pode estar se perguntando, quem é você na fila do pão para falar sobre network, Brena? Então, eu vou explicar. Eu vou dizer o porquê que foi que o Espaço Certo e a Aline me convidaram para falar sobre esse assunto. Sou Eduardo Brena, advogado há mais de 25 anos, formado pela Universidade Católica de Santos, que é uma das mais tradicionais do Brasil e certamente aqui da Baixada Santista. Eu tenho muito orgulho de ser oriundo da Casa Amarela. Eu também sou mestrando, tranquei o meu mestrado, tenho que reconhecer para vocês, não com tanto volume de coisas novas para aprender, eu deixei o meu mestrado assim guardadinho, esquentando no forninho para poder fazer a melhor dissertação possível sobre uma das coisas do direito que eu mais amo, que é a filosofia do direito, é o porquê o direito existe. Eu tenho que dizer para vocês, hoje provavelmente só estou aqui, eu tenho que exprimir a minha gratidão, porque eu trabalhei muitos anos num dos maiores escritórios de advocacia aqui da Baixada Santista. Então, sou muito grato ao Sérgio, ao Michel e à oportunidade do início de carreira que eu tive, aliás, antes do início de carreira, porque eu comecei lá no segundo ano da faculdade como estagiário, então boa parte da minha formação jurídica eu devo a esse escritório. E a partir daí, comecei a advogar e começamos a ver as grandes dificuldades que o advogado tem. Começou a perceber, foi ao longo desse processo de alguns anos lá no escritório do Zamaria Marcondes que eu entendi a necessidade de buscar algo novo, algo que eu não tinha aprendido na faculdade, que é o marketing jurídico. Mas antes disso, eu tenho que dizer para você o seguinte, eu fiz parte da comissão de prerrogativas da OAB Santos, cuidando do direito dos colegas advogados na Baixada Santista, e hoje eu faço parte da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB do Estado de São Paulo, que também tem esse mesmo valor do que eu, de contribuir com os colegas advogados naquilo que você não aprende na faculdade. E o que talvez me dê maior cabedal, eu nem sei se as pessoas conhecem essa palavra, o que me dê maior empoderamento eu sei que vocês conhecem, para falar sobre networking é que, desde 2015, eu faço parte do BNI, que é a maior organização de networking profissional do mundo. A sigla significa Business Network International. Eu sou membro desde 2015 e hoje eu atuo como diretor consultor do BNI. E, portanto, desta maneira, diante dessa experiência, eu me considero um networking profissional. Uma pena que nem todos os advogados podem estar no BNI, e por isso o meu valor de falar para vocês sobre o networking, que foi uma coisa que transformou a minha vida. Outra coisa que me contribuiu na minha transformação foi que quando eu entrei no BNI, eu passei por um processo de coach com a minha amiga Maria D'Arienzo, que é minha coach até hoje, minha parceira, e a partir daí, ela me recomendou que eu fizesse os treinamentos para o autoconhecimento, para o conhecimento pessoal, e aí, a partir daí, eu me tornei coach, master coach em programação, neurolinguística, hipnólogo,
e muitas outras formações pelo Instituto Lima, formações de autoconhecimento, formação de desenvolvimento pessoal. E hoje, eu, com a minha esposa, nós temos o grupo Ambimax, que é um grupo que foi criado com este valor de contribuição para o empreendedor, porque nós, efetivamente, acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a grande evolução do nosso país, a grande evolução econômica do nosso país. A gente precisa ter uma mudança de paradigmas e nós estamos apoiando os empreendedores também nisso. Mas hoje nós estamos falando para os advogados e eu preciso dizer para vocês, preciso falar da minha menina dos olhos, que é o Enchendo a Banca, que é esse curso que eu desenvolvi com base em toda a minha experiência como networker profissional, como coach e master coach, e trazendo muitas ferramentas de marketing jurídico para fazer com que o advogado desenvolva o seu marketing jurídico, o seu plano de marketing jurídico, o seu networking e o seu plano de networking. Então, essa é a minha experiência para poder transmitir esse conhecimento e uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é o networking jurídico. Bom, dentro desse contexto, eu passei a dar palestras, aí na minha atuação, você vê, olha, desde 2015 eu estou falando de humanização, eu me considero um humanista e eu quero trazer essa humanidade para a advocacia também. Eu comecei a participar e foi o nicho que eu escolhi para dar ênfase à minha advocacia para institutos de treinamento, depois que eu adquiri bastante experiência nessa área. Passei a ministrar palestras em diversas subseções da OAB e para muitos treinadores, ao ponto de ter a grata felicidade de ter sido convidado para ser coautor também, junto com a minha esposa Sabrina, do livro Líder Extraordinário, porque percebo que para ser um líder, para ser um alto líder, você não precisa estar à frente de uma grande organização. E eu falo bastante sobre coaching jurídico aí nesse livro. Quem tiver interesse, depois é só mandar uma mensagem para a Aline, que eu vou fazer questão de quem quiser adquirir o nosso livro, a gente enviar, tá bom? E é isso, pessoal. A nossa palestra não terminou por aqui, esse é só o começo, essa é só a nossa apresentação, porque eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu tenho que dizer, eu não posso mais permitir que você perca tempo fazendo networking. Daí, nossa, mas você não veio aqui para falar sobre networking? As pessoas podem estar se perguntando. Essa palestra não é sobre isso? Eu sempre me confundindo nos meus slides. Não é? Você está querendo saber, mas você não veio falar sobre os resultados no networking? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. É justamente neste ponto principal que existe a diferença entre aqueles que têm sucesso fazendo networking e, por consequência, na carreira do advogado, já que eu já falei para vocês que eu entendo que o networking é a principal ferramenta para nós atrairmos nossos novos clientes, e os que fracassam nessas duas áreas. Olha, eu preciso ser muito honesto com você que está nos assistindo, pois existem duas grandes verdades sobre o networking. A primeira delas é a seguinte: mesmo que você não perceba, todo mundo faz networking. Inclusive você, e inclusive online. Cada reunião que você se conecta, você está fazendo networking. E essa vem a segunda grande realidade sobre networking. A maioria das pessoas que acham que sabem fazer networking, inclusive aquelas que participam em grupos de networking, como o BNI, que eu acabei de me referir, não sabem fazer o networking direito. E é aqui onde nós chegamos ao ponto que nós queremos chegar. Essas pessoas, eu espero que não seja você que esteja nos assistindo, estão desperdiçando o seu maior patrimônio. Aliás, há quem diga que é o seu único patrimônio, que é intangível. E qual é esse patrimônio? É o seu tempo. Porque
vocês ou essas pessoas estão fazendo coisas que estão erradas ou não estão aplicando todos os passos para obter um melhor resultado com o seu network. Ah, você pode estar se perguntando, mas então é possível saber se as minhas ações com os meus relacionamentos estão dando certo? É sim. Eu vou mostrar isso para você. Vou mostrar como é que você calcula o investimento para o seu network. Então, eu vou dar um exemplo bem aleatório, mas com números redondos para ficar mais fácil de a gente fazer o cálculo, tá? Quantas horas de networking você faz por semana? Aqui eu tenho que abrir um parênteses. As pessoas de mais sucesso nas suas carreiras, sejam advogados ou não, eu posso garantir para vocês que elas fazem no mínimo 8 horas diárias de networking por semana. Então, como eu sei que você quer ter muito sucesso com o seu networking, eu vou fazer um cálculo redondo e vou pegar um exemplo de 10 horas semanais. Então, vamos supor que você faz 10 horas de networking por semana. Como é que eu continuo esse cálculo? Quanto vale a sua hora? Vamos também supor, lembrando que os números são hipotéticos, vamos supor que a sua renda bruta é de 20 mil reais mês. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua renda bruta de 20 mil reais e dividir por 220 horas, que é o número médio de horas que nós trabalhamos por mês. Então, você tem uma renda, a sua hora de trabalho efetiva vale R$ 90,90 reais. Tudo certo até aí? Aline, se alguém disser que não está entendendo, você me interrompe, tá bom? Bom, e agora faz o seguinte. Você multiplica essas horas de networking por semana, essas 10 horas que eu acabei de citar como exemplo, pelo valor da sua hora, que é 90,90. E quanto que isso dá? R$ 909 reais. E aí, você vai multiplicar, vamos fazer um cálculo anual, por 50 semanas de trabalho. Nessas 50 semanas, eu desconsiderei, então, as 2 semanas de recesso que a gente tem por ano na advocacia. Se você quiser diminuir, reduzir o seu número de semanas, se você tem condições de tirar mais do que 15 dias de férias, tudo bem, você reduz o número de semanas no seu cálculo. E, pegando esse nosso valor do 909 vezes as 50 semanas, você teria um investimento anual em networking de R$ 45.454 reais. É bastante por ano. Dava para comprar um carro. E aí eu quero saber o seguinte de você. Essa é a grande questão. O principal questão que você tem que levar daqui para frente para a sua carreira de advocacia quando você pensa em network. Aliás, quando você pensa em marketing de uma maneira geral. Quanto que você ganhou nos últimos 12 meses das indicações que você recebeu? Porque a questão é a seguinte. A gente sabe que fazer networking pode ser até exaustivo. Você tem que ficar indo a eventos, cumprimentar, conhecer pessoas, apresentar seu escritório. Isso pode lhe custar caro, como eu estou te mostrando aqui. E muitas vezes pode deixar você de mãos vazias no final do mês. Ou seja, tem muito esforço gasto e pouco resultado. E como a gente sabe que tempo é dinheiro, tempo desperdiçado é o quê? Dinheiro desperdiçado. E por isso que eu chamo a atenção que muito tempo que as pessoas passam fazendo network é improdutivo e, portanto, é desperdiçado. E é exatamente por essa razão que tem um monte de gente, inclusive nós advogados, que veem em network uma palavra negativa, porque eles não entendem essa equação, né? E aí,
por isso que eu trouxe para você essa fórmula, para você passar a entender se o network que você faz está dando ou não resultado. Tá bom? E aí calculamos a sua hora. E é o seguinte, agora que você já sabe quanto que está custando para você fazer o seu network, você vai aplicar com os seus números reais aí. Claro que eu espero que você esteja ganhando uma renda de 20 mil reais por mês, a gente sabe que não é a maioria da realidade das pessoas. Então você faz o seu cálculo para ver o quanto que você está investindo no seu network. Né? Agora que você já sabe quanto que está custando para fazer o seu network, quanto que você ganhou, recebeu nos últimos 12 meses através dos seus negócios, é a pergunta que você tem que responder. E você tem que perceber o seguinte, eu não considerei custos como combustível, porque as reuniões, por enquanto, estão sendo online, mas elas vão voltar a ser presenciais. Aliás, cá entre nós, né? Eu, particularmente, prefiro as reuniões presenciais, porque eu sou muito relacional. Então, eu também não calculei estacionamentos, também não calculei o valor do ticket para você participar de alguma reunião de network, ingressos para reuniões e eventos, alguns. Se é um congresso, um investimento maior, não calculei isso. Sabe? Isso também tem que ser considerado nesse custo. E não é preciso ser muito para você perceber que se o custo é maior que o seu retorno, então você não está tendo um retorno para o seu investimento. E o que ainda é pior, se você teve problemas para chegar nesses números, então quando eu te perguntei se você sabia como calcular, você não sabia, isso é uma indicação clara de que você não está mantendo os seus números sob controle. Então, voltando lá atrás, se você precisa se lembrar que tempo é dinheiro, então como é que você está usando o seu tempo? A sua estratégia no seu networking atual está te custando algum retorno? É por isso que eu falei há pouco. Tem muita gente que acha que faz networking direito. Ah, não, mas eu já conheço muitas pessoas. E, de fato, não conhece. Agora, uma coisa eu tenho que te falar. A boa notícia é que todo mundo, sem exceção, pode ser um bom networker. Não precisa ser assim. O networking é uma ótima maneira de conhecer pessoas e construir relacionamentos que podem beneficiar tanto a você quanto aos outros da sua rede de contato. E por que eu posso garantir que todo mundo pode ser um bom networking? Porque é da natureza humana se reunir em comunidades. Na verdade, foi através dessa ajuda mútua dos seres humanos e união que nós deixamos de ser presas fáceis dos grandes predadores para nos tornarmos os maiores predadores da Terra. O ser humano só conseguiu sobreviver e chegar até onde ele chegou hoje, e eu espero que ele não acabe com o nosso planeta Terra, porque ele se uniu em comunidade. Ele trocou, houve a ajuda mútua. Cada um deu um pouco de si em detrimento da comunidade. O senso comum. E eu não sei por que isso se perdeu ao longo de alguns anos e está todo mundo achando que consegue resolver as coisas sozinhas, todo mundo individualista, com esse sentimento de individualista, mas não foi isso que fez com que o ser humano chegasse a ser o maior predador da Terra. Então, o certo é que, na verdade, nós estamos sempre procurando pessoas que possam nos ajudar a seguir com os nossos negócios e as nossas vidas, mesmo que intuitivamente. Acontece que você só vai conseguir tirar proveito da sua rede de relacionamentos no momento que precisar, se você estiver cultivando essa rede de relacionamento quando você não precisa dela. Caso do contrário, você vai demonstrar uma postura que é egoísta, que é interesseira, que certamente afastará as pessoas de quererem te ajudar. Então, quando a gente fala em rede de contatos, a gente tem que pensar como uma conta bancária. Você vai depositando, então você vai contribuindo com alguém de uma certa maneira, lá no Enchendo a Banca, a gente vai ensinar muitas formas de você aprender a contribuir com as pessoas, a trazer as pessoas para o seu lado, e você vai depositando, quando você está com a sua conta bem cheia, bem gorda, só depois é que você vai poder sacar esses dividendos. De uma maneira geral,
As pessoas querem se relacionar umas com as outras que sejam recíprocas com ela. Então, no longo prazo, se você tem uma atitude egoísta, uma atitude negativa em relação às outras pessoas, as pessoas tendem a se afastar de você. Então você pode receber um benefício imediato, se você não retribui, as pessoas certamente vão se afastar de você. Elas sentem essa sensação de que foram usurpadas, de que foram enganadas. Tá? Então agora eu quero que você faça, antes de a gente seguir, algumas perguntas para você. Qual é o resultado que você pode ter com os seus clientes, com seus amigos, quando você é um bom network? Olha só o que o Marcelo Lillmann, lembra lá do Instituto Lillmann? Lá atrás que eu falei para vocês, que eu fiz toda a minha formação de coach, de master coach, me tornei advogado dele. Olha só o que ele fez nas redes sociais dele. Não sei se vocês vêm aqui gratuitamente, sem eu nunca pedir nada. Recomendando o meu trabalho, e ainda mais, fez um vídeo para mim, olha lá. Quem faz os meus contratos, todos eles, é o Dr. Eduardo Brena de Amaral, porque ele é um advogado empresarial. Então, eu vou colocar também aqui, ó, para você poder falar com ele. E super, foi super, porque ele nem me avisou. Ele postou e daqui a pouco me marcou nas redes sociais. Quando eu fui ver, pois eu fiz um agradecimento, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Então, esse é o nosso objetivo final ao ser um bom... Quando você se torna um networker excelente. É você ser recomendado mesmo quando você não pede. Você ser visto como uma autoridade. Perfeito? Então, eu quero que, antes de a gente entrar em networking especificamente, como você pode começar a construir esse plano, eu quero que você faça volte atrás no início da sua carreira e responda as seguintes perguntas. Quero que você se pergunte. Atualmente, você está muito ocupado aí? Fazendo petições, um monte de audiência, que você acabou não adotando as estratégias mais adequadas, seja para o seu networking jurídico, seja para o seu marketing jurídico? Você se identifica com isso? Ou então, você está realmente construindo uma rede de contatos ou você está só sobrecarregado com a sua própria agenda? Pensa sobre isso. O que você está fazendo aí? Outra pergunta. Você está construindo uma rede de contatos forte? Por quê, pessoal? O networking eficaz, como eu já falei, é aquele onde você se relaciona com poucas pessoas com um propósito de benefício mútuo. Na verdade, é bom você conhecer muita gente, mas você tem que estreitar, aprofundar certos relacionamentos, senão nunca você vai conseguir que as pessoas contribuam com você. Em termos de networking, é muito mais importante você construir relacionamentos mais profundos e significativos do que simplesmente mais quantidades de relacionamentos. Então, se você se relaciona superficialmente com todas as pessoas que você conhece, evidentemente, você não está sendo um bom networker. Tá? E é por isso que eu já falo que nem sempre quem conhece muita gente tem um bom networking. Para ter sucesso no seu networking, que é especificamente os temas que eu abordo e estou abordando com você hoje, você vai notar que no final você vai precisar de duas coisas principais, que são um destino e um método. Aleatoriamente as coisas não vão funcionar. Você já deve ter até ouvido essa frase. Se qualquer lugar serve, se você não tem uma meta, um destino certo, qualquer lugar que você chega é bom. Você quer chegar em qualquer lugar com o seu escritório de advocacia? Você quer chegar em qualquer lugar com o seu networking? Porque é o networking, é o marketing jurídico que vai te levar a um próximo nível na advocacia. Eu tenho certeza disso.
E por isso, então, eu vou passar para você agora algumas ações que eu aprendi e eu aplico aqui nos meus relacionamentos e que tem dado muito certo. E, na verdade, tem trazido muito sucesso para mim na minha carreira. Eu penso hoje que elas são quase obrigatórias para quem quer gerar uma rede de contatos que te traga retorno. Desculpe. Deixa eu beber mais uma aguinha. Como eu disse para você, você tem que traçar um plano. Aliás, na minha advocacia, eu só aprendi essa coisa de plano, porque está diretamente ligado ao marketing, diretamente ligado à administração, ao empreendedorismo de uma maneira geral. Eu só aprendi isso quando eu entrei lá no BNI. Eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar de coach. Eu nunca tinha. E olha só, alguns anos depois eu sou coach, e eu não tinha falado de uma porção de coisas, porque nós na faculdade não somos preparados para isso. Então, dentro do plano, e dentro desse plano que você vai começar a pensar em desenvolver, a primeira delas, primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer metas. Olha, vou dizer uma coisa para você. Metas é mágico. Eu sei que muita gente refratária a essa coisa de estabelecer metas, porque a gente já fica pensando no pessoal de banco, de sistema financeiro. O pessoal, mas caramba, eu não consigo cumprir as minhas metas, é uma loucura. Porque essa é uma maneira equivocada que normalmente essas instituições, algumas, não são todas, evidentemente, fazem com seus colaboradores nessa imposição de metas. Porque lá no Enchendo a Banca, a gente tem, eu não sei se é um modo, mas pelo menos umas 5 aulas que vai ensinar você como estabelecer metas e cumprir as metas. E eu sei bem, porque eu também não sabia fazer isso, eu nunca tinha feito, até começar a estudar marketing jurídico, eu sei bem dessa dificuldade que nós, especificamente nós advogados, nós temos para nos autoimpormos metas. Né? E também são algumas razões. Primeiro, porque nós fomos treinados que a advocacia é uma profissão de meio e não de fim. Então, a gente foi treinado a não prometer resultados aos nossos clientes. Nós estamos demasiadamente habituados com esse discurso de advocacia, você sabe, eu não posso dizer que você vai ganhar, não posso dizer que você vai perder. Bom, perder às vezes é até mais fácil de você prever, né? Mas ganhar, a gente fica com aquele medo. E, por essa razão, a gente tem medo de se autoimpor metas. Mas isso não significa que você não deve estabelecer metas para o seu escritório para que os resultados que você espera obter na sua advocacia, tá? E a outra razão pela qual nós fugimos das metas, nós advogados especificamente, aliás, muito empreendedor foge de se autoimpor metas, é que nós temos um medo ilegítimo, eu diria, de fracassar. Nós temos medos que nós pensemos que somos fracassados quando a gente não atinge as nossas metas. Esse provavelmente é um dos maiores mitos. Porque, primeiro, a meta é sua. Se você não atingir essa meta, não é um fracasso. É só uma tentativa que não deu certo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores inventores da nossa história, responsável por nós estarmos aqui, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, descobriu como é possível a energia passar de um ponto para o outro. Ele fez 10.000 tentativas antes da lâmpada funcionar. Sabe qual foi a resposta dele quanto a isso? Eu só aprendi 10.000 maneiras de não fazer. E é assim que nós temos que encarar as metas. Tem algumas pessoas também que botam aquelas metas que a gente sabe que é fácil de atingir, né? Eu não consigo falar muito tempo sobre, vamos ter tempo de falar especificamente sobre como que você faz para atingir meta, mas daí é fácil. Também é esse medão de fracassar. Vou pôr aquela meta piquititica ali,
porque aí eu alcanço, eu estou satisfeito comigo mesmo. Também está errado. Não vai dar para a gente falar sobre isso. Mas como eu falei lá no começo, estabelecer as metas é mágico. E quanto mais ousadas, melhor. Eu posso te garantir isso. Ninguém, absolutamente ninguém de verdadeiro sucesso teve desejos pequenos. Todas as pessoas de imenso sucesso, inclusive na advocacia, eles sempre estabeleceram metas grandiosas. Quando você estabelece uma meta e realmente quer atingir essa meta, e por isso que eu vou pedir para você pensar lá atrás sobre por que você está na advocacia, você realmente quer prosseguir com isso, e eu sei que a maioria dos advogados está um pouco desgostoso, mas gosta de ser advogados, então pense nisso. O que você quer atingir com a sua advocacia? Quando você faz isso, o seu subconsciente, ou o seu inconsciente, como você preferir, ele te encaminha, ele te impulsiona em direção à sua meta. Mas eu vou reforçar, não basta você estabelecer uma meta ousada, você tem que realmente querer atingir essa meta. Tá? E não sou eu que está dizendo isso, isso não é uma invenção da minha cabeça. Isso é cientificamente comprovado. Como eu já disse, eu não vou ter tempo de mostrar os argumentos científicos da importância do estabelecimento das metas, mas ele é defendido e comprovado por os maiores pensadores desse século, do século passado, e grandes escritores, autores de best-sellers, a exemplo do Tony Robbins. Quem já não ouviu falar do Tony Robbins, do Poder Sem Limites? Do Napoleão Hill, que escreveu um best-seller Pense e Enriqueça, e do Charles Duhigg, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas muitas pessoas já ouviram falar, que escreveu o best-seller Poder do Hábito. Todos eles levando para essa visão da importância de estabelecer metas. Tá bom, então você pode estar achando que isso é muito abstrato, eu vou dar o meu exemplo pessoal para você. Quando eu descobri o meu propósito de vida, num daqueles treinamentos lá do Instituto Lillman, ele era um propósito bem genérico e abrangente. Qual era o meu propósito? Eu descobri que eu quero, ele ainda é o meu propósito, ajudar o maior número de pessoas possível. Era uma coisa meio abstrata, assim. Caramba, só advogados tem 1.200.000. Quantas pessoas tem no mundo? Mas eu quero ajudar o maior número de pessoas possível, mas ainda estava muito genérica, muito abstrata. Mas, e aí eu comecei a pensar, beleza, o que eu preciso, o que eu deveria fazer para atingir, então, esse meu propósito? Para sempre estar caminhando em direção a esse meu propósito. Aliás, quero fazer um agradecimento público. Mais um, né? A Aline, do Espaço Certo. O Espaço Certo, especificamente, a você que está me assistindo, porque com essa assistência, com o convite que eu recebi e com a sua audiência, você está me ajudando em direção ao meu propósito. Mas eu vou voltar aqui atrás. Inicialmente, eu não sabia exatamente o que fazer. Mas aí o que eu fiz? Com foco, com determinação, sempre olhando para esse meu propósito, eu percebi que eu poderia iniciar ajudando os meus colegas advogados. Primeiro no Brasil e depois no mundo, por que não? Eu vou ter a oportunidade de dar uma mentoria em marketing jurídico para advogados da Europa e América do Sul e Estados Unidos. Eu estou muito contente de poder transmitir esse conhecimento para eles. Porque algumas pessoas ficam achando que em outros países é fácil o advogado fazer marketing jurídico, mas não é. Eles têm tantas restrições ou mais do que nós aqui no Brasil. Então, não vamos nos queixar a respeito disso. E tudo isso me levou ao Enchendo a Banca. Me levou a criar o Enchendo a Banca. Durante algum tempo, criar e lançar o Enchendo a Banca, tornar isso factível, palpável, para poder entregar esse curso, essa mentoria, era a minha meta. E essa minha meta, como eu já disse, sempre me levando em direção ao meu propósito. Então, o Enchendo a Banca, até o momento que ele estava pronto, saindo do forno, ele foi a minha meta. E hoje ele está aí, ele é uma realidade. E é uma alegria porque ele me ajuda a cumprir esse propósito. E, aliás, como eu já disse,
Lá na Enchendo a Banca, a gente tem aulas específicas de como ajudar a definir metas e você identificar o seu propósito, você ter essa determinação, esse foco de atingir o seu propósito. A gente desenhou o curso porque nesse sentido, porque sabe da importância que isso tem, da dificuldade que nós advogados temos em estabelecer isso, tá? Então, eu vou continuar clareando as suas ideias em relação às metas e de como você vai passar a estabelecer metas para a sua carreira. Então, eu quero que você faça responder outras perguntas. Essas aí você já pensou. Então, por que você fez direito? Por que você entrou na faculdade de Direito? O que te atraiu? O que te atraiu nessa profissão? Essas são perguntas que vão ajudar você a lembrar do seu propósito como advogado. O que mais? Por que você se tornou, então, advogado? Você resolveu fazer direito. Mas por que você não prestou um concurso público? Por que você é advogado hoje? O que te liga ao teu escritório? O que te conecta ao teu escritório? O que te faz acordar com vontade, com aquela, vou lá, vou levantar, por mais dificuldades que eu tenha, e vou cumprir a minha missão como advogado. O que faz isso? Resgate isso dentro de você. É muito importante para você identificar o seu propósito e você passar a estabelecer metas. Quando você repensa esse teu início da advocacia, as coisas ficam mais claras para você. Fica muito mais fácil você saber onde você quer chegar com a sua advocacia no seu escritório, tá bom? Pessoas que demonstram a sua paixão pelo que fazem, eles atraem outras pessoas para fazer negócios com elas. Pois demonstram que estão ligados a esse trabalho por outros motivos muito além do dinheiro. Perceba o que você está tentando conseguir com a sua advocacia. Comece a traçar metas pensando no seguinte: quais são as metas para o seu escritório que levam outras pessoas a querer te ajudar? Você está só construindo um negócio que você quer que cresça? Você está construindo um negócio que você quer que cresça? Ou só tentando criar um negócio que sustente você e a sua família? É isso. Quando você entende o que você está tentando realizar, isso te permite que você saiba quais os tipos de pessoas, de indicações de pessoas que você precisa para te dar suporte no crescimento que você está procurando. E mesmo que você só se dispuser a implementar algumas das ações, das atividades de networking, por exemplo, eu ensino várias lá no Enchendo a Banca, você já vai perceber um aumento exponencial nas indicações que você recebe. O sucesso nosso na advocacia, no nosso networking, no nosso marketing jurídico, ele acontece através da implementação da melhoria contínua. E claro, você conhece o velho ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. Todo mundo conhece. E é isso. Pouco a pouco, você estabelece metas, implementa um plano, coloca o plano em ação, mede, corrige. É isso que você tem que fazer. E é isso que lá dentro do Enchendo a Banca eu quero fazer com que você aprenda a fazer com, vamos dizer, com um pé nas costas, num piscar de olhos. Tá? E ultrapassando este desafio inicial, você pode partir por um estabelecimento de metas, especificamente em network, que eu vou falar para vocês, de uma forma mais direta. Tá? Por exemplo, tem que pensar,
Quantos negócios você precisa ter para atingir a meta de faturamento que você quer para o seu escritório? Quantos negócios? Já pensou nisso? Para o seu networking, para que isso se reverta em negócios. Quantas pessoas você quer e precisa conhecer? Isso tem que estar claro para você. Numa média, a gente tem... isso é uma estatística da realidade do marketing. Uma taxa de conversão muito boa é de 10%. Então, imagine que você precisa de 10 clientes novos pagando R$1.000 para ter um faturamento de R$10.000. Significa dizer que você precisa ter contato mais ou menos com 100 pessoas. Sempre lembrando que a gente não pode fazer uma prospecção ativa. Prospecção fria é vedada à advocacia. Então, qual é a forma de você estabelecer contato com 100 pessoas? O networking. O networking online e o networking offline. E aí, eu tenho que dizer para você o seguinte: a advocacia é um negócio. E nos negócios, estabelecer metas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Você precisa ter metas para todos os aspectos da sua atividade comercial, para o seu escritório de advocacia. Então, antes de ir à sua próxima reunião de networking, pegue um papel, pegue uma ficha e anote uma ou duas metas para esse evento. Então, você vai num network, você imagina, um evento, eu quero sair com um negócio. Estabeleça isso como meta. No primeiro você coloca uma ou duas, e isso no começo. Depois você vai se habituando a desenvolver o seu network, e você vai aumentando essas metas com o tempo. Você, por exemplo, pode pegar 5 cartões de visita e depois estreitar o relacionamento com essas pessoas. Marcar uma reunião para entender melhor o negócio de alguma dessas pessoas, pode ser uma outra meta, ou um café para se conhecer melhor. O que é que as pessoas normalmente fazem? Por isso que eu digo que desperdiçam muito tempo, dinheiro, achando que estão fazendo networking, é recolher uma infinidade de cartões de visitas. E é claro, o que acontece? Você não dá conta de estreitar esse relacionamento com todas essas pessoas que você recolheu o cartão. Por isso, seja seletivo nesse momento. E assim que você tiver cumprido essas metas iniciais no evento que você foi, aí sim, você estará livre, se for um jantar, para aproveitar a comida, para se conectar com outras pessoas que não têm um propósito comercial, um propósito de negócio, ou voltar para sua casa, se você não está gostando do evento. Percebe? O sucesso, no networking especificamente, acontece através da implementação consistente de sistemas. E em todas as suas ações de marketing, inclusive no networking jurídico, que é a principal ferramenta de marketing para nós, advogados, você deve estabelecer planos, estabelecer metas, criar um plano, medir e melhorar. Aliás, eu acabei de falar isso, né? E por esse motivo que é tão importante você passar a ter atenção plena a essas métricas que eu apresentei lá no começo. Também é fundamental você criar este plano e colocá-lo em prática. Senão, é impossível você medir resultados e melhorar essas ações. Dentro lá do Enchendo a Banca, eu também desenvolvi um módulo para que você desenvolva de uma vez por todas o seu plano de marketing jurídico. Você aprenda as formas para potencializar o seu networking
para tirar o melhor proveito das suas redes de contato. E, para terminar, pessoal, existe uma outra ação que vocês podem implementar, colocar em prática imediatamente e rapidamente para encurtar o caminho entre os resultados que você está tendo hoje nos seus escritórios e os resultados que você quer alcançar, que é encontrar um bom mentor ou um coach. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês, isso foi determinante para a minha carreira. Um mentor, ele é alguém que vai te apoiar, vai te ensinar, vai te incentivar, às vezes vai te cobrar, e ele é inestimável para o seu sucesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a mentoria ela é muitíssimo comum. Pessoas que trilharam um caminho, mostram esse caminho daqueles que querem fazer algo parecido. Eu tive ambos, tive mentores, tive coaches, e eu raramente estou sem um ou outro em qualquer momento. Então, sempre estou me consultando com mentores. Por exemplo, eu posso citar aqui alguns mentores, que o meu mentor ele não precisa ser necessariamente uma pessoa que está direto com você, mas é claro, em termos de marketing jurídico e networking jurídico, você pode eleger alguém como eu que está próximo de você para isso, mas eu tenho outros mentores. Eu tive mentores no marketing jurídico também. Mas hoje na minha vida eu tenho o Dr. Daisaku Ikeda, porque como humanista que sou, ele talvez seja hoje o maior humanista vivo no mundo. Tony Robbins, que eu acabei de falar, o Napoleão Hill, que eu acabei de falar, o Henry Ford, que eu acabei de falar, que é o criador da Ford e do método de produção em massa, uma pessoa que não tinha estudo nenhum e chegou onde chegou, o Charles Duhigg, que eu acabei de mencionar também, que estratificou o poder do hábito. Então, um mentor é alguém que compartilha com você o caminho para o sucesso para que ele mesmo seguiu, né? E o coach, por exemplo, já é alguém que tem uma visão mais ampla do seu negócio e também te guia pelo caminho do sucesso. A diferença básica entre um coach e um mentor é que o mentor já trilhou este caminho e você vai seguir os passos do mentor. E o coach vai te guiar, segundo as suas decisões, para o melhor caminho que você escolher. O mentor, então, aliás, um ou outro, vão te ajudar a encurtar o caminho entre você e o destino que você quer atingir. Mas lembre-se, mais um alerta, tudo é sua responsabilidade. Se você não está obtendo os resultados que quer, você tem que se lembrar que você é o único responsável por isso, tá? Os resultados são as consequências das suas ações ou da falta de ações. Quando você assume 100% da responsabilidade pelos seus resultados ou falta de resultados, você ganha a capacidade total de mudar o resultado. Enquanto você culpar os outros pela sua falta de resultados, você simplesmente não consegue mudá-los. Resumindo, quando você faz isso, quando você culpa os outros pela sua falta de resultados, você está passando o controle da sua vida e dos seus negócios para outras pessoas. Então, hoje eu não vou terminar com uma frase de efeito, mas eu sempre gosto da frase do Ford que fala: eu não encontro problemas, encontro soluções, qualquer um sabe se queixar-se, e eu peço que você pare de se queixar e pense. Não seja só mais um advogado entre 1.200.000 advogados no Brasil. Decida que vai se diferenciar, decida que vai praticar uma advocacia de vanguarda. Mais uma vez, eu quero convidar vocês a conhecer o Encher da Banca, agradecer mais uma vez
a Aline do Espaço Certo. Aliás, eu quero convidar todos a conhecer o Espaço Certo. Eu não sei se eu falei no início da minha fala, da minha apresentação, mas eu posso garantir para vocês, um espaço compartilhado como o que o Espaço Certo proporciona, ele é espetacular para você praticar o networking. Você, dentro de um espaço compartilhado como a Espaço Certo, tem uma absoluta convicção. Você vai achar grandes parceiros, pode até achar muitos clientes e tenho certeza, vai contar com o apoio da Aline, a nossa anfitriã de hoje, em tudo que você precisar. Desde o cafezinho para servir para os seus convidados para uma reunião, até a possibilidade de você fazer uma live ao vivo pelo YouTube, como nós estamos fazendo hoje. Então, só quero agradecer a Aline, mais uma vez, pelo convite, me colocar sempre à disposição. É um prazer ter parceiros como vocês. Viu? Obrigada, doutor Brena. É muito interessante, né? Você estava falando, eu anotei aqui, sobre a questão do marketing jurídico, de não poder prospectar, e como a gente estava conversando que as coisas estão realmente interligadas. E uma frase que eu li recentemente é que o marketing é como se fosse uma fachada de algum lugar que nos atrai até ele. E aí, depois que você está lá dentro e que você, de fato, vê como que é o interior, que seria o atendimento prestado, né? É que você vai decidir se você fica lá ou não. Então, é muito isso, que mais a gente quer fidelizar os clientes, porque, como você disse, as indicações, como aconteceu ali com o Marcelo, né? Que falou sobre você e tudo mais, elas têm um valor muito grande nesse momento. Então, fazer networking, cultivar essas relações e abrir portas de uma maneira saudável, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que fazer networking é ser interesseiro. E acho que está muito longe disso, tanto na advocacia quanto em qualquer outro segmento. É muito importante que a gente entenda que as nossas ações de todos os dias, em todos os lugares, não só enquanto a gente está no nosso traje profissional, né, mas em todos os lugares, acabam influenciando a forma como somos vistos e, consequentemente, se somos ou não comprados. É uma maneira talvez um pouco fria, mas é o que acaba acontecendo. Então, eu espero que os advogados tenham tido aí diversos insights durante a sua palestra, até porque eu entendo a dificuldade quando você está numa área mais técnica, como é a advocacia, como outros segmentos, como a contabilidade, enfim, você estudou para desempenhar aquilo e, de repente, se vê como uma eu presa, como você mesmo disse, né? Tendo que fazer gestão, marketing, enfim, várias outras coisas aí que a gente sabe. É por isso, na verdade, é por isso que esses profissionais muitas vezes até procuram um espaço compartilhado, porque aí pelo menos a gestão do escritório fica um pouco terceirizada, né? Porque já são tantas outras atribuições aí que a pessoa que está à frente de um escritório de advocacia tem, que, de fato, tudo que puder ser terceirizado de forma competente se torna interessante. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua palestra, e espero que as pessoas passem a segui-lo e absorvam aí ainda mais dessa sua experiência com o networking, porque, com certeza, os resultados vêm. Isso é um fato inegável. Deixa eu só terminar, fazer um comentário dentro do que você falou. As pessoas pensam que o networking, você é interesseiro, mas, na verdade, o bom networker, ele é interessado e não interesseiro. Agora, eu tenho que te contar uma história rapidamente. Meu pai participou de um grupo, que é um grupo filantrópico, não era o BNI, durante 20 anos. Ele nunca recebeu nenhuma proposta de negócios. Nenhuma, Aline. Isso que significa dizer que você estar num ambiente com outras pessoas não está diretamente ligado a você fazer negócios.
E a gente tem que saber o limiar entre ser um chato interesseiro e ser uma pessoa que realmente se interessa pelas pessoas. Muita gente não gosta de evento de network porque está achando, mas o cara já vai querer me vender alguma coisa, tenho certeza que ele vai me... E ninguém quer comprar nada. O que a gente ensina dentro do Encher da Banca não é que você se venda, é que as pessoas lhe comprem. Essa é a diferença. É isso aí. E isso vem através de muita coerência e de muita, enfim, da imagem que você acaba passando para as pessoas a ponto de elas quererem que você as represente. Vou parar mesmo de que não tenha compartilhar sido minha ofertado. tela. Desculpa, Aline, te interrompi. Vou parar de compartilhar minha tela Imagina. aqui. Eu acho que já foi. Exatamente isso. Desculpa te interromper. Exatamente isso. Esse é o nosso papel principal. Fazer com que nos comprem, não ter que ficar nos vendendo. Muito bom. Excelente, assim como eu esperava. Agradeço mais uma vez e espero que a gente continue em breve aí trazendo conteúdos relevantes para os advogados, clientes do Espaço Certo ou não. Sempre à disposição, estou. Obrigado, Aline. Sucesso. Mais uma vez pelo convite. Agradeço a audiência de todos. Assistam a palestra da Aline e da Fernanda. Olha, na minha família a gente tem um mau hábito de trocar o nome das pessoas, viu? Então, chama um nome do outro, é comum. Então, assistam, porque é conteúdo riquíssimo para nós advogados. Mais uma vez agradeço o convite, tá bom, Aline? Muito obrigada.